olhada só no som lá e nos dissesse: William, viu? Vai ter que ser lá fora, cada microfonia. E aí, fala com minha digníssima ali, que ela sabe fazer. Já orientei ela ali em nome de Jesus. A palavra está em 2 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 14. Quem achou aí, diga amém, por favor. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Pai, aí está a tua palavra, e nessa noite eu quero te pedir em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco, porque nós precisamos da tua misericórdia. A nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, Deus, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém? William, faça para mim, bote aquele coisa embaixo que ele está vibrando, bote em cima do tapete vermelho. Obrigado, viu? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco aqui sobre esse texto, mas eu preciso primeiro explicar algumas coisas para nós começarmos a nossa pregação. Porque eu tenho falado aqui a cada início de pregação ou a cada mensagem que a Bíblia não se contradiz. Mas se nós formos isolarmos algum versículo, se eu for isolar algum versículo na Bíblia e dele fazer uma doutrina, sem olhar o contexto daquilo que a Bíblia está falando, eu posso estar sendo precipitado. Porque a Bíblia não se contradiz, porque alguns pontos você vai ter trechos que proíbem alguma coisa e outras que permitem. Aqui nesse texto de 2 Coríntios, nos parece aqui que há uma proibição de qualquer sociedade. Aliás, nós pregamos isso até muitas vezes na igreja, que nós não podemos nos misturar com quem quer que seja. Mas lá no livro de Mateus, capítulo 9, os escribas e fariseus vão censurar Jesus Cristo e perguntar aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, no seu ministério, talvez andou com gente mais errada do que com gente certa. E ele deu a explicação por que ele fazia isso, porque ele dizia que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele veio buscar aqueles que estavam perdidos e não salvos. Por isso que eu comecei a dizer que a Bíblia não se contradiz, porque, segundo o texto que nós lemos aqui, nos parece que Paulo está nos proibindo de qualquer outra coisa, de se não ter somente contato com crente. Mas não é exatamente isso, porque senão Paulo estaria recriminando a ele mesmo.
ou ele estaria recriminando ao Senhor Jesus, que, como eu disse, andava, irmãos, com diversos. Jesus comeu na casa de um publicano. Jesus curou a 10 leprosos, dentre eles estava o estrangeiro. Jesus conversou com uma mulher samaritana. Em primeiro lugar, não podia porque era samaritana, segundo a tradição deles, e segundo porque era mulher. Jesus cura um filho de uma mulher cirofenícia. Não podia, porque ele mesmo diz que ele foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e também porque ela era uma mulher. Jesus curou um servo de um centurião romano. Ou seja, Jesus aproveitava os seus tempos de ministério para pregar a palavra. Para isso era necessário que ele se misturasse com ladrões, prostitutas. Jesus perdoou, irmãos, a Barrabás. Aliás, Jesus fez pior ainda. Jesus, ou melhor ainda, ele perdoou a Judas, aquele que o havia traído. Então, Paulo aqui não está contradizendo, e quando nós lemos a palavra, temos que entender direitinho o que é que ela está falando, porque senão fazemos uma doutrina em cima de alguns versículos e cometemos algumas heresias. Ele não pode estar contradizendo as ordens de Jesus. Aliás, ele mesmo recebeu um mandamento de Jesus, que era para Paulo pregar aos gentios. Falar de Jesus aos gentios, ao ponto de Paulo falar dessa maneira: olha, irmãos, quando eu precisei, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz de forte para ganhar os fortes. Tudo eu fiz não para agradar a mim mesmo, mas para ganhar pessoas para Cristo. Ou seja, Paulo era, quando se falava em ganhar almas, ele era flexível, porque o que interessava para ele era ganhar almas. E ele fazia isso muito bem. Pois bem, mas ele vem aqui dando uma instrução e fazendo a instrução em forma de perguntas. E a instrução que ele fala é o seguinte: para nós que somos livres, não colocarmos sobre as nossas costas jugos desiguais. O que é isso? Eu não sei quem é da roça aqui, algumas pessoas vão entender o que é que eu estou falando. Jugo, irmãos, ou trado, ou cangalha, é exatamente a mesma coisa, só muda em algumas regiões. Jugo é aquela forquilha de madeira que é colocada sobre dois animais para criar tração em uma carroça ou então um carro para trilhar a terra. E Paulo está dizendo que quando nós colocamos, aliás, quando se coloca jugo desigual em animal, acontece dessa maneira: um animal que é mais forte do que o outro vai puxando um mais do que o outro, e em vez de eles andarem em linha reta, eles começam a distorcer. Dessa forma o trabalho não fica perfeito. Então, quando o homem vai aparelhar, ou ia, porque agora existem tratores. Aliás, na roça ninguém mais faz nada de animal. Até o jegue foi trocado pela moto. O pessoal índio agora, irmãos, anda de Hilux. De Hilux 4x4. Você vê os tabaréu da roça, irmão, com cada motão retado. Então não se usa mais, mas eles procuravam pegar dois animais na hora de colocar o jugo sobre eles para trilhar o chão, para arar a roça. Eles colocavam dois animais que tivessem a mesma força, andassem no mesmo passo, agisse praticamente no mesmo temperamento, para que um não fosse desigual ao outro, e assim o trabalho não sairia imperfeito. E Paulo está dizendo exatamente sobre isso, para não colocarmos em nós julgos desiguais. E aí ele vai fazendo perguntas para que nós venhamos a entender que julgos desiguais são esses. E presta atenção, porque eu sei que no meio dessa pregação aqui, porque pregação é assim, quando nós vamos pregando a palavra, alguém vai dizendo: essa palavra é para o meu irmão, ou essa palavra é para aquela irmã,
essa palavra para aquele irmão. Não, não. Eu vou terminar a pregação, no meio você vai entender o que é que a Bíblia está falando. Paulo, quando está dizendo que é para nós não colocarmos o jugo desigual, ele vai fazendo algumas perguntas. E, claro que esperando que nós venhamos a responder para ver se nós estamos colocando sobre as nossas vidas jugos desiguais ou não. E mais uma vez eu repito, não há contradição nisso, como que Jesus fazia. Porque Jesus, quando vai orar lá em João capítulo 17, ele vai orar por nós, pelos discípulos e por nós. Ele vai dizer uma palavra assim, eu acho que no versículo, deixa eu ver aqui que eu anotei, versículo de número 15, Jesus vai dizer assim, ó: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde no mundo. Paulo chega a dizer: irmãos, eu dou conselho a vocês que não andem com alguém que seja desordenado. Não fale exatamente com os infiéis, porque dessa forma teríamos que sair do mundo, mas com aqueles que se dizem ser crente, anda de forma desordenada. Então, na escritura da Bíblia, Deus sabia o que estava fazendo e esses homens sabiam o que estavam escrevendo, porque seria uma contradição nós que precisamos ainda do mundo. Ou quem aqui não precisa trabalhar para comer? Levante a mão. Ou quem aqui não precisa de dinheiro também? Levanta a mão. Quem não precisa se alimentar? Agora eu te pergunto, você foi lá plantar alguma coisa? Não. Nós ainda precisamos, enquanto estivermos aqui, precisamos do mundo. Ou você não pega transporte, ou você não usa energia. Aliás, eu acho que aqui ninguém ainda é anjo, porque se fosse, não estaria aqui. Ou ninguém aqui é anjo, melhor dizendo. Ou seja, Paulo quis deixar essa palavra corroborando com as outras que foram escritas, para nós entendermos qual é a maneira de nós agirmos nesse mundo que ainda nós vivemos e precisamos, sem se contaminar na nossa santificação. É como, irmãos, deixa eu dar um exemplo aqui de uma garça. Quem conhece garça aqui? Sabe que aquele pássaro é extremamente branco, sem ter uma pinta sequer, ou preta, ou de qualquer outra cor sobre o seu corpo. Mas eu te pergunto, onde é que a garça se alimenta? Nos pantanais, nas lamas. Na lama, no pantanal, no lodo. O habitat da garça, irmãos, é este lugar. Só que ela se habita daquele lugar que é fétido, imundo e sujo, só que não se suja. Ela se alimenta, ela extrai ali o seu alimento, mas nenhuma das suas penas se suja de lama. E é mais ou menos assim que Paulo está nos instruindo para nós vivermos nessa terra. Precisamos dela, precisamos nos alimentar dela, mas Paulo está dizendo que há uma maneira de vivermos no mundo sem nos contaminar dele. É isso que ele está ensinando. E para deixar aqui bem claro sobre os críticos de plantão, eu vou explicar bem a palavra, eu acho que dá tempo para que nós não venhamos a confundir as coisas. Paulo, quando fala, irmãos, para nós não nos colocarmos em um jugo desigual, ele não está dando só aqui uma diretriz ou está agora nos orientando para nós nos afastarmos de tudo, não. Que se fosse dessa forma, as mulheres que têm maridos aqui que são descrentes, deveriam se separar. E Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que mulher que tem marido descrente deve permanecer aceitando, da mesma forma, o marido que tem a mulher descrente. E ele diz, porque se fosse dessa maneira você teria que se separar, e os seus filhos que vocês tinham com ele seriam imundos, mas agora são santos, porque a mulher é santificada no convívio do marido crente, e o marido é santificado no convívio da mulher que é crente. Então, vamos parar para botar os pontos no i para entender o que é que Paulo está falando. Porque tem hora que nós lemos a palavra e radicalizamos. Tem religiões, irmãos, que se você
não for da mesma denominação dele, não dá nem a paz do Senhor. É ou não é? Tem religiões que você está congregando naquela determinada congregação. E quando aquela pessoa desvia ou cai por alguma coisa, os membros daquela congregação é orientado a não falar com o irmão porque agora ele é ímpio. Tem religiões que excomungam os seus membros e outros que cortam. E esse trabalho não foi dado para mim ou para quem quer que seja aqui. A Bíblia diz que esse trabalho foi dado a Jesus, que se o ramo que está na videira não produzir, deixa que ele mesmo corta. É por isso, irmãos, que eu não tenho preocupação na igreja. As pessoas perguntam, pastor, o seu pastor há muitos anos já teve trabalho. Irmãos, não tenho. Sinceramente, nem tenho preocupação. Eu não tenho preocupação aqui, irmão, nem para pagar aluguel. Eu não tenho preocupação para nada, sabe por quê? Eu só tenho preocupação quando eu vejo o irmão que está ruim. Mas o resto eu não tenho preocupação porque a obra é dele. Já passaram e eu vou dizer que não saiu porque... Não, eu não gosto de agir assim. Até porque se alguém sair do nosso meio e quiser voltar, eu estou recebendo de braços abertos. Seja lá o trabalho que deu. E olha que alguns deram. Mas pode voltar, meu irmão, se você está me ouvindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas já tivemos, irmãos. E é só orar que Deus dá um jeito. Já tivemos enganadores em nosso meio. Pessoas que vieram mesmo para destruir a obra. É só orar que Deus dá um jeito. Não precisei brigar e nem bater com quem quer que seja. Então a escritura aqui está nos referindo para nós não colocarmos o jugo desigual. E eu vou explicar porque ele vai fazer algumas perguntas dizendo: que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? O pecado cometido de forma contínua. Ele está dizendo aqui que um crente que conheceu a Jesus não deve ter prática de pessoas que não conheceram. E assim, se eu for pregar aqui, irmãos, para descrente, eu estou sendo injusto, porque tem crente que é pior do que descrente. E peraí que eu vou tocar na ferida de algumas pessoas, e não é nada que eu esteja propositando, é a palavra. Mas tem crente que é mais fofoqueiro, irmão, do que pessoas que são descrentes. Eu fico admirado como é que alguém chega na internet ou conversando com outro, um crente com um descrente ficando contrário a um outro crente. Mas pastor, crente não erra? Erra. Mas a Bíblia diz que essas coisas da gente é para acertar aqui dentro da igreja, não é para levar para a internet, não. Traga para um sábio. E eu tenho entendimento bíblico para poder desfazer esse negócio. Essas coisas que acontecem entre nós, mas espera aí, nós não vamos falar para os outros. Não, irmãos. A Bíblia diz que é para nós, no mínimo, fazer 3 tentativas. Falar o irmão com a primeira vez, falar a segunda vez, levar o irmão à presença de testemunha e depois levar à igreja. Se não resolver, e nós temos essa pessoa como um descrente. Mas a Bíblia diz que é para nós fazermos tentativas. E eu não sei como é que tem pessoas que se reúnem. E aqui é um campo, irmãos, que temos que tomar cuidado. Muito cuidado, porque muitas vezes eu até falho na pregação, e olha que eu falho muito. Mas não seria um motivo de sentar numa rodinha, alguém ficar falando lá, o pastor falou nisso, nisso e aquilo, e os acertos. Crentes que chegam, irmãos, na internet, que quando quer dar um sotaque a outro crente, ele começa a botar aqueles textos desaforados. Sim, eu erro, eu peco, não estou falando sobre mim não, que não aconteceu nada, graças a Deus. Mas estou falando pelo que eu vejo, eu erro, eu peco, mas os acertos, fica como? Ninguém conta? Paulo está dizendo justamente isso.
Que se nós aceitamos a Jesus e se nós somos de Cristo, para nós não colocarmos em nossas costas um jugo que vai nos puxar para um lado do pecado. Porque ele pergunta, não há como conciliar algumas coisas. Justiça com injustiça não tem como conciliar, ou seja, não tem como você acordar um dia sendo injusto e no outro ser justo. É por isso que Jesus Cristo disse, aleluia, seja o vosso falar sim, sim e não, não, pois o que passar disso é de procedência maligna. E tem pessoas que são irreconhecíveis. Irmão, eu tenho hoje medo de fechar negócio com alguns crentes. Porque antigamente você não precisava nem assinar contrato. Tem gente ainda assim, viu? Mas hoje, eu espero que o irmão não esteja me escutando. Uma vez eu comprei um celular, irmão. Eu, pastor, na mão do irmão. Ele disse, aí quando chegou em casa que eu olho o celular quebrado. Aí, meu irmão, o senhor me deu... Ah, não, o senhor testou na hora, estava bom. Eu digo, amém. Que malandragem é essa, gente? Que malandragem é essa? Ele sabia que estava quebrado, me vendeu e sabia que tinha uma duração. É aquele negócio de quanto é tempo é a garantia, depois sai da minha mão, perdeu a garantia. Porque sabe que está quebrado. Tem crente, irmãos, eu já tive um problema uma vez, que esse aí eu quero que me escute. Que eu comprei um terreno na mão dele e disse que pagaria tal dia. E ele disse, não, pode para pegar meu dinheiro e tomara que ele escute mesmo. E quando eu peguei o dinheiro que eu paguei a ele, quando eu fui pagar o restante, disse, irmão, o terreno subiu de preço. Eu digo, que é isso, rapaz? Pessoas que não têm palavra. E a Bíblia diz no Salmo de número 1, ou melhor, no Salmo de número 15, o verdadeiro cidadão dos céus, que o cidadão, ele jura e com dano seu, não volta atrás na sua palavra. Crentes desonestos. Pessoas que eram para conhecer o que é justiça, mas um dia, ou para alguns assuntos é justo, para outros são injustos. É isso que Paulo está falando. Porque não há sociedade entre a injustiça com a justiça. Ou você é justo ou você não é injusto. Escuta algo aqui, e eu quero falar aos conselheiros de plantão, por favor. Não dê conselho antes de ouvir os dois lados. Tem muita gente que erra nisso. Chega aqui Denison e Jusileide para falar um assunto de família. Aí eu escuto o Denison, minha filha, ele vai contar a versão dele. Ela estava errada. Quando ela chega, ela vai contar a versão dela. Não, ele estava errado. Escuta os dois, de preferência na frente, e a Bíblia vai dizer quem estava errado, se é ele ou se é ela. Mas nós somos partidaristas e escutamos a versão de um e espalhamos, saímos abrindo a boca para falar todo mundo. Não, mas o irmão foi... Calma, gente. A Bíblia diz que nós temos que dar o direito de defesa a todo mundo. Precisamos dar o direito de defesa a qualquer pessoa. Então ninguém pode se precipitar em algum juízo, porque corre o risco de cometermos alguma injustiça. E ele vem mais dizendo, eu vou ter que falar versículo a versículo, ou que comunhão há entre a luz e a treva. É uma coisa que não se une. Quando está a treva aqui, que a luz bate em cima, ela some. Ele está dizendo que não tem como ligar as duas. Luz e treva, irmãos, não se bate. Não tem como unir, porque quando um chega... Escuta, tem hora, irmão, que a gente dá até enjoo. Porque eu tenho amigos que são descrentes. Eu não gosto de usar a palavra ímpio, porque ímpio é aquele que comete impiedade. Descrentes são aqueles que não creem. Mas se porventura ele estiver conversando uma piadinha que foi infame, que não tem como unir as duas coisas. Tem hora que você passa e vê um crente sentado na roda de ímpio, que você não dá de descrente, você não dá para distinguir quem é crente ou quem não é. Porque a linguagem é exatamente a mesma. A conversa é exatamente a mesma.
A Bíblia diz que o homem de Deus, estou falando de forma genérica, homem e mulher de Deus, fala o enviado de Deus, fala as palavras de Deus. Se você conhecer um crente que ele conversar durante 1 hora, ele vai conversar sobre esporte, sobre política, sobre religião, sobre esporte, política, clima. Se ele não falar de Jesus, tem alguma coisa errada. Ele tem que aproveitar a oportunidade ali para ir falar de Jesus. Senão tem alguma coisa errada. Porque não tem, Paulo está dizendo, como haver essa associação. Não tem como haver essa comunhão. Eu não estou dizendo que é para você se afastar, não. Eu estou dizendo que é para você simplesmente dizer quem você é e deixar bem claro para as pessoas o Deus que você serve. Irmão, um negócio é tão grave, mas tão grave, que você muitas vezes vai na casa de uma pessoa e alguém pergunta: vem cá, irmão, você se incomoda que fume na minha frente? Que eu fume na sua frente? Eu digo, me incomodo. Se eu estiver na casa dela, não. A minha opção... Vou aqui mais fundo, pronto. Peguei um rapaz lá em Lauro de Freitas. Eu fui dar uma carona a ele, estava com o meu carro, fui dar uma carona. E ele era um candidato a vereador, a reeleição, já era vereador. Mas eu acho que ele se achou no direito de entrar no meu carro e falar: pastor, posso fumar aqui? Eu digo, não. Se você tem algum vício de cigarro, o seu solta e fume em outro lugar. Essa prática não. E seria qualquer outra prática. Paulo está dizendo que é justamente sobre isso. Que se você encontrou a Cristo, se você entendeu o que é a mensagem, a palavra, você não tem como se ajuntar e associar com essas práticas mundanas. Ele vai dizer mais: e que harmonia há entre Cristo e o maligno? Não tem, irmãos, como ter harmonia. O diabo, quando vê Jesus, corre. Você acha que o diabo fica igual nas novelinhas lá, batendo papo com Jesus? A única vez que ele bateu papo foi porque o Espírito levou para o deserto para ele ser tentado? Mateus capítulo 4. Depois disso, o diabo, quando vê Jesus, corre. Corre. Então não tem como associar, irmãos, uma coisa com a outra. Ele vai falar aqui sobre templo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele vai falar sobre essas associações. E eu não sei como é que nós podemos pegar aquilo que é santo e misturar com o profano. E deixa eu deixar aqui um recado de plantão aqui para os amigos que me ouvem. Deus não negocia princípios. Não é tudo que a igreja faz que Deus permite, porque não permite coisíssima nenhuma. Deus não dá estratégia para a igreja ganhar descrentes acima de qualquer custo, não. A mensagem de Jesus, quando você vier para o Evangelho, vai ser sempre essa: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então esse Evangelho, água com açúcar, aleluia, não existe. Ô irmão, tem tanta mensagem aí, emotiva, mensagem corte, de alta ajuda, que diz: venham para Jesus, Ele te aceita como você está. Não, Jesus te ama sobre tudo. Não, isso tudo é verdade. Mas Jesus também tem princípios que Ele disse: se alguém quiser me seguir, se negue. Não tem como você servir a dois senhores. E eu vou falar aqui sobre mim, não vou falar sobre ninguém. O irmão certa feita perguntou: pastor, eu posso ser crente e vender bebida? Não. Mas a minha sobrevivência, vai lavar prato. Mas é o meu ganha-pão, vá lavar carro. Ajudante de pedreiro. Tem hora que eu procuro um, não acho. Essa desculpa que o diabo aceita, que Deus aceita qualquer coisa, não. Ele disse: seja santo porque eu sou santo.
Nós estamos cometendo alguns enganos, irmãos, e achamos que é porque as pessoas hoje falam em nome de Deus e todo mundo acha que é Deus. Você sabe que a primeira tragédia da Bíblia, que foi o primeiro homicídio da Bíblia, começou por causa de algo que não foi bem resolvido? Porque Deus disse a Caim: não quero aceitar o seu sacrifício. Por que é que você está andando com a cara assim, emburrada? Por que é que você está andando assim, com um semblante decaído? O que é que está acontecendo com você, rapaz? Só porque Deus não aceitou o sacrifício dele. Deus não é obrigado, irmãos, a nos aceitar de qualquer maneira. Muito pelo contrário de que alguns estão adoçando aí, fazendo um evangelhozinho como se Deus fosse fraco. Não importa o que você é, não importa o que você fez, até quando conhecer a Cristo, depois que conhece, importa. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é crente, cometeu pecado como um crente, vai responder como crente. E tem hora que Deus corta mesmo, e aí as pessoas vão dizer: por que você não está indo mais para a igreja? Ah, porque eu não gostei do que o pastor falou, irmão. Não, é porque Deus cortou, e quando Deus corta, já era. De vez em quando eu acho um crente: pastor, eu quero voltar para a igreja, mas não tenho forças. Eu ofereço ajuda, mas eu sei que muitas vezes foi o próprio Deus que cortou. E Deus faz isso? Não, não faz não. Esaú foi o quê? Que foi aquilo com Esaú? Pedro disse que o negócio foi tão sério, mas tão sério, que ele buscou lugar de arrependimento com lágrimas. Porém não. Tem hora, irmãos, que Deus fecha a porta, já era. Temos que parar com essa infantilidade espiritual de achar que Deus está disposto. Ele é grande e misericordioso. Aliás, eu não sei medir o tamanho da misericórdia de Deus. Eu sou um limitado humano, não sei medir o tamanho da misericórdia, que é muito mais infinita do que o meu pensamento. Mas se Deus deixou a doutrina dizendo que é para nós não nos associarmos, é que vamos responder sobre isso. Vamos dar conta. Não é assim: pecou durante o dia, veio aqui na noite, pediu perdão e pronto. Não. Quando você fizer isso, ele vai dizer: se converta. Não é assim, de qualquer maneira. E chegar aqui, dobrou o seu joelho. A irmã Ariana leu. E o que é aquilo, irmãos? Quando sobe um publicano, aleluia, e sobe um fariseu, é como se dissesse assim: ah, Jesus está agora esquecendo as obras do publicano, do publicano para olhar do fariseu. Não, irmãos, é porque a Bíblia diz que um se exaltou a si mesmo. Um se exaltou a si mesmo. Atos capítulo 5, aconteceu uma tragédia na igreja, no Novo Testamento, na época da graça. Ananias e Safira disse assim: ó, e aí, é muito dinheiro para a gente dar sobre o altar. É muito dinheiro. E aí, rapaz, a gente vai chegar lá, vai jogar o baratinho da gente, Pedro não vai nem se tocar. E aí, Ananias e Safira concordaram em si. Quem estava lá no altar? Pedro. E quem estava usando Pedro? O Espírito Santo. E eles não viram o Espírito Santo na face de Pedro. Vendeu por quanto, Ananias? Vendi por tanto. Buf. 3 horas depois, ali que era culto demorado, viu? Ali que era culto demorado. 3 horas depois, quem chega? Safira. E aí, minha filha, vendeste por tanto, por que vocês concordaram em mentir ao Espírito Santo? O dinheiro é de vocês, vocês podiam fazer o que vocês quisessem. Eu acho, irmãos, que não está acontecendo mais isso na igreja, porque Deus está tendo misericórdia dos pastores. Que se morrer alguém aqui, eu vou ter que responder. Mas que está morrendo crente aí fora, tá. Que tem pessoas já mortas espiritualmente? Tem. E nós temos que tomar a responsabilidade que a Bíblia está dizendo, porque, como eu falei,
Principalmente agora, num tempo onde você, irmãos, tem live aí durante todo o dia. Aí assim, os mais cotados são aqueles que deixam uma palavra de consolo e conforto. Aliás, nenhum pregador quer ir para a igreja dos outros para pegar porrada, porque senão ele não volta. O pregador, quando vai pregar na igreja dos outros, ele quer preparar uma palavra de bênção e vitória. Ele não quer nem saber o que é que Deus vai falar. Ele não quer nem saber a opinião de Deus. E Deus muitas vezes manda um pregador ir para a igreja para usá-lo como profeta, porque o pastor da igreja já está morto. Aí o pastor, para não ficar queimado na fita, ele prepara uma palavra de Davi que matou Golias. Aí prepara a palavra, faz o esboço e faz a igreja se agitar. E Deus está falando, não queria que você falasse sobre Davi que matou Golias. Ele queria que você falasse sobre o pecado de Davi quando traiu com Betsebe e mandou matar Urias. Não é quando matou Golias, é quando matou Urias. Mas para não ficar queimado na fita, aí diz, não, vou pregar uma palavra porque eu quero voltar. Presta atenção, não é assim o evangelho. O evangelho vai sempre lhe confrontar quando você estiver errado. Vai sempre bater de choque com você. Você não tem razão em falar nada perante o evangelho. Eu sou assim, vou morrer assim. Não, a Bíblia diz assim, você é assim, você tem que mudar, senão não entra no reino dos céus. Não vai. Mentiroso, para de mentir. Ladrão, para de roubar. Nós estamos querendo fazer, irmãos, do céu a entrada da porta da nossa casa. Se bem que na porta da nossa casa a gente não manda tanto. Lá em casa, minha digníssima não deixa eu entrar de sapato. Aí eu chego e tenho que tirar. E agora eu não entro mais para casa, eu entro direto para a cozinha, lavar a mão. Tem regras. No céu a gente quer entrar na tora de qualquer coisa, arrombando porta. Tem 2 anjos na porta do céu lá, com 2 espadas desembaiadas. Bota a perna, vê se ele não arranca. Querem entrar na tora, mas não vai, irmãos. Porque o critério não é nosso, é dele. Não há sociedade entre nada disso, não há comunhão entre o fiel e o infiel. Não há. Entre o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente. Com ele próprio disse, que associação há? Não há. Não tem, irmãos, como conciliar os dois. Isso aqui que é um templo físico, quando nós saímos, a presença de Deus sai. Mas isso aqui é chamado casa de oração. Eu não posso pegar a casa de oração agora e voltar a quadrilha para dançar forró. Entenda isso. Não estou nem ligando o que vai falar lá e criticar. Eu sustento o que eu estou falando, biblicamente. Eu não tenho como botar telão aqui nessa igreja para assistir jogo do Brasil, porque a igreja é lugar de adoração. Entenda isso. Nem do Bahia. Não posso, irmão, porque a Bíblia diz que essa casa é chamada casa de oração. Jesus Cristo entra no templo e diz a palavra que ele pega um cipó feito de azorague e começa a bater nos cambistas, nos ladrões, nos tocadores de moeda e nos que vendiam animais, dizendo, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então entenda, isso aqui nunca será um local de bagunça. Parece que a gente não lê Bíblia. O pastor não tem uma atratividade. Isso aqui não é para atrair, não é para entreter ninguém. Não tem que entreter em nada. O culto está animado. Não é para te animar, não. Isso aqui é um lugar onde você se reúne comigo, onde nós louvamos a Deus, adoramos a Ele e Ele manifesta a sua presença. Se você quiser teatro, vá para o teatro. Se você quiser apresentação, vai para o cinema. Não é aqui não.
Estamos fazendo lugar de culto, irmão, de palco e picadeiro. Eu falei outro dia, irmãos, eu vou repetir aqui. Eu fui pregar numa igreja aí no interior do estado. Eu cheguei 6h30, que eu gosto de chegar para pegar o início do culto. Fiquei de 6h30, era uma festividade. Eu ia começar a pregar às 8h30, para terminar 9h30. Cheguei 6h30, fiz como todo crente tem que fazer. Cheguei, dobrei o joelho, orei. Cheguei 7 horas, 6h30, 7 horas começou. Aí eu dobrei meu joelho, orei até 7h30, 7h30 começou a adoração. Eu fui, fiz tudo nos conformes. Eu ia pregar 8h30. Para resumir, porque senão não vai dar tempo, foram me passar a palavra 9h35. E a irmã, cara de pau, ainda fala assim: pastor, o pastor veio de lá de Salvador, mas o pastor é um homem ético, sabe que nós temos que terminar no horário. Ah, irmãos, a primeira vez que mexi na minha ferida, eu tive que falar. Quer dizer, tivemos sorteio de brinde, tivemos sorteio de não sei o que, tivemos apresentação, tivemos jogral. Na hora da palavra, ela me dá 5 minutos. Tenham paciência, eu orei e fui embora. Aí o que é que estamos fazendo nos nossos templos? Lugar aonde vá se entreter o povo, porque a igreja quer animação. Nós queremos festa. Irmão, o culto tem que ser festivo, mas dentro da proporção do Espírito Santo. Temos que sentir a presença na hora do louvor. É por isso que eu digo: meninos, orem. Orem na entrada, orem na saída. Peça a Deus para manifestar a presença. Sabe para quê? Para a gente não ter que botar um grupo teatral agora para chamar a atenção das pessoas. Não tem que colocar aqui um jogo de futebol, como eu já vi na igreja, para atrair os membros. Jogo de futebol se assiste em casa, no sofá, comendo pipoca, não é na igreja não. Ele disse que não tem como ter comunhão, e nós estamos colocando sobre as nossas cabeças julgos desiguais. Estamos andando abraçado com práticas que ele disse que não ande, porque senão você vai inclinar-se para o pecado. Você vai ter tendência ao pecado, porque não vai ter como ter associação. E não tem, irmãos. Não tem como misturar uma coisa ou outra. Vou falar um negócio aqui que alguém vai criticar e vai dizer: o senhor não tem base bíblica para isso. Não tem uma base bíblica porque não está escrito literalmente. Aliás, tanta coisa não está escrito literalmente na Bíblia. Como, por exemplo, para de fumar, se é de Deus ou do diabo. Não tem nada escrito sobre isso. Não tem nada. Tanta coisa que não está escrito na Bíblia. Mas deixa eu lhe mostrar aqui, ó. O Deus, Denis, ouve o que sai daqui para ele, ou você toca para o diabo? Para os dois não dá. Não dá. Ou você toca ali, William, que dá para Jesus, ou para o diabo, porque os dois não dá. Ou Alan troca ali o que o Senhor vai ser agradado, ou então troca logo para o diabo, porque ele não tem como ter associação com os dois. E aí nós ficamos naquela: pastor, mas é o meu trabalho. Muda de trabalho, gente. Tem negócio de é o meu trabalho, tem que encher a cara dos outros de cerveja. Não, todo aquele que bebe, vende, consome é considerado um beberrão. Ou o diabo é para os outros e Deus para você. Não tem como ter associação. O que nós estamos fazendo hoje, aliás, as igrejas estão facilitando muito, é que nós viemos para Cristo e não precisa mais você largar tudo. E aí são conceitos e doutrinas que nós aqui respeitamos. Ô meu filho, que não tem como eu mudar. Mas o senhor não tem base bíblica. Tá bom, não tem base bíblica não, tá bom. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar então na tradição. Quer se batizar, meu filho? Case primeiro.
Mas que bases bíblicas o senhor tem para falar que eu tenho que me casar? Primeiro, porque é mais fácil, irmão, resolver o problema da igreja, mas não é mais fácil resolver o seu. Aí eu pergunto, por que não fazer? Ah, mas é porque eu acho que não precisa. Se não acha que não precisa, problema. Fique. Eu não vou acertar conta de ninguém mesmo. Eu sou aqui orientador da Bíblia só. Não estou aqui para ajudar quem quer que seja. Não estou aqui para julgar quem quer que seja. Eu estou aqui simplesmente para orientar, dar orientação bíblica e pronto, e ficar na minha quietinho. Jesus vai perguntar, você falou? Falei. Então pronto. Ah, mas tem igreja que tal, problema. Tem igreja, pastor, que só sei uma vez por ano, problema, eles não gostam de Jesus como eu gosto. Com a gente aqui é todo mês. Quem sei uma vez por ano é problema deles. De 6 meses, problema deles. De 3 meses, problema deles. Jesus disse, toda vez que vos reunir, aleluia, façam isso com o sangue, ou como o corpo, e bebam o sangue. Anuncia a minha morte até que eu venha. E aí nós vamos um dia enxergar que não é bem como nós queremos, e sim como a palavra quer. E o que ela diz, irmãos, não é para ser contradita, é para cumprir. Quem tem juízo, ouve e obedece. Quem não tem, ouve e fica como está. Joio e trigo, irmãos, eu vi um vídeo hoje, minha digníssima esposa botou lá nos grupos. São exatamente a mesma coisa visivelmente. Vocês viram, irmãos, eles pegaram o trigo quando amassou. Nada de joio. A diferença é que quando amassa, quando aperta, você vai ver quem produz fruto. Você vai ver quem produz é quando você amassa e aperta. Conhecer crente, irmão, por causa do oba-oba, tem vários. Eu quero ver resistir aí no meio da tempestade como essa. Ficar firme quando não estiver dando tudo certo. Quero ver agora. Ah, irmão, na festa, irmão, é tudo maravilha. Eu quero ver na dor. Se realmente nós vamos louvá-lo na alegria ou na dor. Eu quero ver com a lepra, se Deus continua sendo Deus. Eu quero ver na cova, se você entra dando glória a Deus. Eu quero ver na fornalha, se você entra e começa a andar no fogo. É assim que nós conhecemos. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você não deu glória lá? Não, Fábio, eu não vou mais pedir para dar glória não, que o pessoal tá... Meus amigos aí da transmissão aí no Face, depois nós vamos colocar esse vídeo lá no YouTube. Você pode assistir depois. Se quiser, se inscreva no canal Ministério Caminho Santo, e você assiste aí quantas vezes você quiser, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família. Nós vamos estar orando por vocês aí também, tá bom? Mas que o Senhor Jesus Cristo abençoe e dê uma boa noite na presença dele. Fica na paz e até o próximo culto na sexta-feira, em nome de Jesus.